Olá pessoal, vamos de revisão de conteúdo, melhor dizendo, de correção de lista de exercícios. Para você que é meu aluno, que teve acesso à lista de exercícios que está lá no Moodle, vou pegar alguns desses exercícios que estão lá e que estão aqui na telinha agora para você e eu vou corrigir alguns deles. Ah, professor, não vai corrigir todos? Não, simplesmente porque nós podemos aproveitar, né, alguns desses exercícios nos outros. Né? Então, primeiro nós temos aqui algoritmos simples, né? Tem dois algoritmos simples, então nós vamos fazer aqui, leia dois números e retorne a média entre eles, beleza? E nós temos outro, leia o nome e a idade entre duas pessoas, retorne a soma da idade das mesmas. Então, esses dois são muito similares. Eu vou fazer o número 2 e vou aplicar ainda, né, a média entre essas duas idades, né? Então, eu vou vir aqui. Já estava fazendo um exercício aqui, então eu vou copiar essa parte de cima, a inclusão das minhas bibliotecas. Mas se você não sabe como faz a biblioteca, para que serve a biblioteca, coloca aqui nos comentários também, que a gente pode fazer um vídeo especial sobre isso para ajudar você nessa dúvida e consequentemente lhe aprimorar, as técnicas de programação. Muito bem, Ctrl C, Ctrl Shift N, Ctrl V, Ctrl S para salvar. Vou colocar média, idade, ok? Vou aumentar um pouco aqui, melhor, isso. Então, vou abrir aqui. Como eu vou calcular a idade de pessoas, legalmente falando, as idades é um tipo de dado inteiro. Por que legalmente falando ela é inteiro? Porque se você tiver 17,999 anos, você não pode dar entrada no seu processo de CNH, certo? Se você tiver 15,5 anos, você não pode votar, assim como tem 15,9. Então não importa se você tem 15, se você tem 14, você tem que ter no mínimo 16, tá certo? E assim por diante. Então por isso que legalmente falando a gente fala que a idade é inteira. Porém, como eu vou calcular a idade média entre as pessoas, eu vou declarar elas do tipo float, ou seja, do ponto flutuante, tá certo? Então float, float, id1 igual a 0, id2 igual a 0, eu vou calcular a idade deles, então eu vou colocar IDT, que significa idade total, também igual a 0, e a idade média IDM, ponto e vírgula. Ah, esqueci, nós temos duas pessoas, não temos? Então, do tipo char, eu vou colocar N1, certo? E esse N1 vai poder ter até 10 caracteres, vírgula, N2 também, de no máximo 10 caracteres. Ok? Então nós já declaramos aqui os nomes que nós vamos utilizar, que são as variáveis N1 e N2, cada uma podendo ter no máximo 10 caracteres, tá? E das variáveis relacionadas à idade, nós utilizamos 4 variáveis, né? Duas para a gente ler a idade dessas duas pessoas, uma variável para a gente somar e a outra variável para a gente calcular a idade média. Muito bem, então vou colocar aqui set locale para a gente pegar as nossas particularidades linguísticas. LC all, vírgula, português. Printf, aspas, barra N, programa de cálculo de idade, média, certo? Tá passando aqui um parêntese, ponto e vírgula, printf, barra N, informe a idade da primeira pessoa. Dois pontos, ponto e vírgula, scan F, percentual F, porque eu estou lendo um ponto flutuante, ou seja, estou lendo um float, vírgula, e comercial ID1.
Lembrando, gente, que toda variável ela começa com um caractere do tipo char, né? Você nunca denomina uma variável para começar com um número, tá bom? Ah, eu esqueci de colocar o nome da pessoa, que vergonha. Printf barra n informe o nome da primeira pessoa. Ponto e vírgula, scanf, percentual S, vírgula, e comercial N1. Professor, você declarou a variável do tipo char. Por que está aí o percentual S? Porque o char é apenas um caractere, né? Então, quando eu declarei ali o tamanho, né, para ter 10 caracteres, eu estou transformando aquilo ali numa string, né, como se fosse uma corrente, né? Em inglês string é corrente, tá bom? Então aqui, na verdade, quando eu falo que eu vou ler uma string, eu estou falando que eu vou ler uma cadeia ou uma corrente de caracteres, algo mais ou menos desse tipo, tá bom? Ah, eu fiz isso aqui para a primeira pessoa, eu vou copiar e digitar para a segunda. Pode, né? Copiar e colar, é isso que eu vou fazer, tá? Ctrl C, Ctrl V. Ah, professor, isso é preguiça. Tudo bem, eu concordo com você que pode ser, mas pode ser também um adiantamento de trabalho. Na computação, né, se você tem um código já pronto, né, é comum você reaproveitar esse código, né? Até porque se você fez ali, ele está funcionando, você pega aquilo que está funcionando e coloca em outra parte também que tem alguma similaridade de funções, tá certo? E aí faz os ajustes necessários, tá bom? Ah, professor, mas se eu tivesse 40 pessoas, eu deveria fazer copiar e colar para 40 pessoas? Não, você vai utilizar uma estrutura de repetição. Por que eu não fiz isso agora? Porque nessa revisão de conteúdo a gente está partindo do princípio que a gente está no ponto básico ainda, tá certo? Então aqui eu copiei e colei, ajustei minhas variáveis N1 e D1 para N2 e D2, ou seja, para a segunda pessoa. Vou para a parte do meu processamento. Então eu vou colocar aqui um comentário, vou colocar aqui, entrada de dados. Ok? E aqui eu vou para o meu um comentário também, processamento. Ah, vocês não devem lembrar, mas tinha o seu Creyson, né, que falava sempre assim, processamento, né? Vou calcular a IDT, que é a idade total, que é igual a ID1 mais ID2. Muito bem. Idade média é o que? É a IDM, que é igual a IDT, tá certo? Dividido por 2. Professor, eu precisava fazer tudo isso? Não. Eu vou colocar outra formulazinha aqui e deixar ela comentada, tá bom? Porque o meu IDM, ele poderia ser simplesmente igual a ID1 mais ID2, ok? Dividido por 2. Certo? Então, essa linha que está comentada aqui, ela faz a vez dessas duas linhas aqui em cima. Aí, por que você não fez isso direto, então? Simples, para a gente não confundir tudo que a gente está fazendo. Então, à medida que você for tendo experiência em programação, você vai sempre simplificar o seu código, tá certo? Você vai diminuir o tamanho do seu código, vai ser um código mais enxuto em números de linhas, tá? Onde você vai aproveitar essas funções. Então é muito importante que você aprenda sempre a aproveitar essas funções, tá bom? E assim como outras funções já pré-definidas que a gente vai ver no curso logo adiante, tá certo? E vai fazer muita diferença na sua vida, tá? Então, já calculei aqui, tá bom? E vou colocar printf barra n a idade média entre percentual S e percentual S é de percentual, vou colocar 2.2F. Por que o 2.2F, professor?
Porque o float, ele tem várias casas decimais. Então, quando eu coloco essa formatação 2.2, quer dizer que eu vou ter duas casas antes da vírgula e duas casas depois da vírgula, tá bom? Certo? Ponto final, vírgula. Aí você pode ajustar, né, esse número de casas de acordo com aquilo que você vai fazer, tá certo? Se você, da unidade que você está trabalhando, se for dinheiro, duas casas, se for a unidade de medida, às vezes três casas, né, litro, quilo e assim por diante, tá bom? Então, nós temos N1, N2, IDM. Ok? Nome 1, nome 2, idade média. Respectivamente, a esse percentual S, a esse percentual S e esse percentual F. Vamos ver se deu certo? Hora da verdade. Vou tirar aqui essa linha que está sobrando, né? Salvei, montei, executei. Tcharam! Tem um erro aqui. Apertar o F2 para a gente ver aqui o que aconteceu. O IL está falando que não foi declarado. Onde que eu estou usando IL? Nossa, é ID1, não é IL, é IL, é I1, né? Perdão. Ok, corrigi. Ponto e vírgula, rodou. Param. Então, primeira pessoa é a Maria, certo? A Maria tem 19 anos. A segunda pessoa é a Ana, e a Ana tem 21 anos, certo? A idade média entre Maria e Ana é de 20 anos. Eu vou executar novamente para dar uma casa decimal agora, tá bom? Vai ser a Maria. A Maria, ela tem 18 anos e a Ana tem 19 anos. Tem 18 anos e meio. Muito bem, essa foi uma correção de atividade bem facinha, né? Onde a gente viu entrada, processamento, saída e vimos também algumas operações aritméticas. Te espero na próxima aula.